aqui é a Giovana do Responde Aí e tá começando agora o nosso aulão de estequiometria. Então, vamos lá ver como vai funcionar esse nosso aulão através do nosso raio-x. Vamos lá então? No primeiro módulo do aulão, a gente vai falar de mol e equações químicas, ou seja, a gente vai entender de uma vez por todas o que é esse mol, vai diferenciar mol de massa, vai aprender sobre a massa molar e também sobre fórmulas químicas. Então, a gente vai aprender a calcular a fórmula mínima e a fórmula molecular, certo? Bom, e aí a gente vai para o segundo módulo, que é o módulo de cálculos estequiométricos. Nesse módulo aqui, a gente vai ver as reações químicas. Então, tem reagente, tem produto e a gente precisa balancear isso daí. A gente vai aprender, então, os métodos de balanceamento de reação química e vamos fazer vários exercícios, ok? Então, balancear é tudo aqui em estequiometria, então esse módulo é super importante. E aí a gente vai para o terceiro módulo, que é sobre rendimento, pureza e excesso. Ou seja, não é toda a amostra que reage 100% tudo que tem dentro dela. Então, a gente vai ter que ficar de olho aí nessas perdas que podem estar acontecendo, beleza? No que não vai reagir. Então, agora vamos começar o nosso primeiro módulo de mol e equações químicas? Para falar de equação química, como não falar de química sem falar de cozinha? Cozinhar e química tem tudo a ver, mas calma que a analogia aqui é tranquila. É o seguinte, na cozinha, qual é a nossa referência? A referência, por exemplo, é uma xícara de açúcar, uma xícara de leite condensado, enfim, é uma xícara de alguma coisa, a gente sabe o quanto usar daquilo ali, certo? A gente vai colocar nessa medida. Mas bem, como é que é a referência na química? Na química, a gente usa um mol de uma substância. Então, tanto aqui como no Japão, todo mundo sabe do que a gente está falando quando a gente fala. Vou usar um mol de ácido sulfúrico. Beleza, aqui no Japão, um mol é um mol. Ou em Marte também, né? Mas, enfim, o que é um mol, então? Já que um mol é um mol aqui em qualquer lugar, o que é um mol? Vamos aprender sobre isso. Exercício. A massa de um átomo de hidrogênio, um próton e 0 nêutrons, é 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Quantos átomos de hidrogênio há em 1 grama desse elemento? Bom, vamos aí entender o que está acontecendo. Que massa pequenininha, né? É porque é de um átomo só. Vamos lá, o que acontece? A massa de hidrogênio está aí, né? De um átomo só é essa massa pequenininha, 10 elevado a menos 24, né? Isso daí multiplicado por 1,67. E a massa total da amostra, aí já está no nosso plano, né? 1 grama, beleza. Ok, daí a gente vai fazer uma regra de 3. A regra de 3 vai ser assim, vocês vão ver que a regra de 3 vai estar muito aqui com a gente em estequiometria. Então, a massa, né, de 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas é a massa de um átomo de hidrogênio, certo? Então, 1 grama, na massa de 1 grama, quantos átomos de hidrogênio tem? Beleza, a gente faz essa regra de 3 e encontra aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Epa, eu acho que eu já ouvi esse número em algum lugar. Sim, a gente já viu esse número em algum lugar da vida, provavelmente. E é o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, olha só essa coincidência aí. Será que é coincidência? Já vou te mostrar aqui, não. O que a gente pode ver sobre isso? É o seguinte, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com mol. Tcharam! Um mol de hidrogênio corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Um mol de oxigênio corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ou seja, a gente está dizendo aqui o seguinte, mol é quantidade de matéria. Igual a gente fala uma dúzia de ovos, a gente sabe já que são 12 ovos. Agora, quando a gente fala aqui 1 mol de hidrogênio, a gente já sabe que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio.
me poupa todo esse trabalho de falar esse número gigantesco, que eu nem sei falar direito o nome do cara, porque a gente sempre se confunde, né, nesse Rzinho. Mas tudo bem, vamos lá. O importante é que mol não é massa. Mol é quantidade de matéria. Ué, como assim mol não é massa? É o seguinte, a massa de 1 mol de hidrogênio, ou seja, a massa dessa quantidade de átomos aqui, ela é 1 grama. E a massa dessa mesma quantidade de átomos, só que de outro átomo, que é o oxigênio, são 16 gramas. Então, se a gente quiser, né, passar a nossa amostra, né, a unidade de massa para mol, de mol para massa, a gente precisa utilizar a massa molar, que é definida, né, por massa divididos pelo número de mols, ou seja, grama por mol, certo? Então, essa daqui, a massa molar, ela é a massa de 1 mol dessa substância, certo? Então, aqui é a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Certinho? Vamos lá para um exercício ver isso daí, então, de massa molar, fazer essa conversão. Bom, calcule a massa de 2,5 mols de C3H6O. A solução começa pelo seguinte, a gente tem os nossos dados, né, que são o número de mols e foi dado também a substância. Se a gente sabe qual é a substância, a gente consegue calcular a massa molar dela, certo? Então, é o seguinte, a massa molar do carbono, lá na tabela periódica, 12 gramas por mol. Do hidrogênio, 1 grama por mol e do oxigênio, 16 gramas por mol. Daí, a nossa substância, ela tem 3 átomos de carbono e ela tem 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a gente pega 3 vezes a massa molar do carbono, 6 vezes a do hidrogênio e 1 vez a do oxigênio, ok? Então, a gente aplicando, né, esses valores aqui de massa molar, né, de cada tipo de átomo, aí a gente tem, então, que a massa molar dessa substância é 58 gramas por mol. Show de bola? Ok, calculei a massa molar. Depois a gente vai para o cálculo da massa mesmo, dessa substância aí. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a definição da massa molar, que é massa sobre número de mols. Bom, a gente quer saber a massa, então a gente isolou ela, e a gente tem o número de mols e a massa molar. Daí, substituindo o número de mols, que é 2,5, e a massa molar, que é 58, a gente encontra que a massa é 145 gramas. E aí, encontramos a massa aí sabendo o número de mols. Então, a gente passou de mol para massa. Show de bola? Agora, vamos fazer um exercício para encontrar o número de mols, para ver se a gente fixou mesmo o que está acontecendo? Vamos lá. Quantos mols de enxofre estão contidos em 294 gramas de ácido sulfúrico? E quantos mols de oxigênio? Qual a massa molar do ácido? Bem, olha só a nossa situação. A gente tem aqui, a gente está analisando o ácido sulfúrico, certo? E o ácido sulfúrico é H2SO4. Então, como a gente quer saber aí a massa molar do ácido, vamos lá calcular ela? Beleza. Para calcular, tcharam, a gente vai lá na tabela periódica, eu trouxe aqui os fragmentos, essas partezinhas, ok? De cada átomo, né? Então, hidrogênio, oxigênio e enxofre, que são os átomos envolvidos aqui. Então, para calcular a massa molar, a gente, da substância, a gente vai, né, pegar, ó, 2 vezes a massa molar do hidrogênio, porque tem 2 átomos de hidrogênio, 1 vez a de enxofre e 4 vezes a do oxigênio. Daí, substituindo esses valores, né, aproximando também 15,999 para 16, a gente tem que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. E aí, encontramos aí a massa molar, uma das partes da pergunta. E aí, o que a gente descobre com isso? Que 98 gramas é a massa de 1 mol de ácido sulfúrico, ou seja, é a massa de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Só que repara que ele está perguntando quantos mols de enxofre estão dentro dele, quantos mols de oxigênio estão dentro dele. Então, vamos lá olhar para dentro dessa molécula, né? Então, vamos olhar para os átomos da molécula. Vamos ver isso. Beleza. O nosso passo 2, a gente vai calcular aqui o número de mols, né, da nossa molécula aqui, que é o ácido sulfúrico.
para calcular o número de mols, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver que a massa foi dada e a gente acabou de calcular a massa molar. Aí, então, a gente encontra que nessa massa da amostra, ela corresponde a 3 mols de ácido sulfúrico. Show de bola? Aí sim a gente pode trabalhar com o seguinte, olha, em 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, né, que tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, a gente tem 2 mols de átomos de hidrogênio, certo? A gente tem 1 mol de átomos de enxofre e a gente tem, finalmente, 4 mols de átomos de oxigênio. Então, em 1 mol da molécula toda, a gente tem 2 mols do átomo de hidrogênio, 1 mol do átomo de enxofre, 4 mols do átomo de oxigênio. E é aí que a gente vai aplicar a regra de 3 e conseguir encontrar o número de átomos que a gente tem aí, né? Perdão, o número de mols que a gente tem aí de cada um, certo? Então, vamos lá. É o seguinte, em 1 mol da molécula inteira, a gente tem 1 mol de enxofre. Como a gente tem 3 mols da molécula inteira, quantos mols de enxofre a gente tem? Mesma coisa para o oxigênio. Se a gente tem 1 mol da molécula, em 1 mol dela, a gente tem 4 mols de oxigênio. Já que a gente tem 3 mols da molécula, quantos mols de oxigênio teremos? Fazendo a regrinha de 3 aí, a gente encontra que a gente tem 3 mols de enxofre em 294 gramas de ácido sulfúrico. E a gente tem 12 mols de oxigênio em 294 gramas de ácido sulfúrico. Show de bola? Então, a gente encontrou quantos mols a gente tem de cada átomo. Um de enxofre, o outro de oxigênio, dentro dessa amostra aqui de 294 gramas. Beleza? Tá, mas 1 mol, né, é um número gigantesco, né? São essas 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Por que a gente usaria ele, então? Vamos lá, mais um exercício. O exercício diz o seguinte: um anel contém 0,01 mol de ouro. Qual a massa de ouro no anel? Quantos átomos de ouro? Bora lá, vamos ver então o nosso anel aí de ouro, show de bola. Ele tem essa quantidade aí em mols e ele quer saber a massa. Para isso, a gente usa o que? Massa molar, sendo que a massa molar do ouro, pela tabela periódica, é esse valor aqui. Bom, como a gente sabe, né, que a massa molar, ela é massa por mol, então o mol vai ser massa por massa molar. E aí a gente encontra que a massa de ouro vai ser o número de mols vezes a massa molar. E aí a gente tem que é 0,01 mols, né? Então a gente tem que a massa de ouro nesse anel é de 1,97 gramas. Beleza, encontramos a primeira parte da pergunta. Agora, quantos átomos de ouro tem? A gente vai fazer uma regra de 3. Em 1 mol, a gente tem esse número gigantesco de átomos. Em 0,01 mol, quantos átomos a gente vai ter? A resposta é 6,02 vezes 10 a 21 átomos. Então, olha só, 1 grama, né, 1,97 gramas, são quase 2 gramas, é uma quantidade que a gente consegue imaginar. Show! Que é uma quantidade pequena até. Olha só a quantidade de átomos. Gigantesca! A grandeza aqui está 10 elevado a 21. É por isso que a gente usa mol, porque a gente, utilizando mol, o que acontece? A gente usa aí um valor bem menor, né? 1 mol, para representar um número de átomos que é gigantesco, né? Os átomos são pequenininhos, então em 1 mol a gente tem muitos átomos. Show de bola? Então a gente está pronto agora, né? Para continuar a utilizar a massa molar, só que em fórmulas químicas. Vamos ver isso? A boa é já ver logo isso num exercício. Então, uma amostra contém 1,8 gramas de oxigênio e 3,2 gramas de manganês. Determine a fórmula mínima do composto. Dados: massa molar do oxigênio 16 gramas por mol e massa molar do manganês 54,9 gramas por mol. Show de bola! Como encontrar essa fórmula mínima? Em primeiro lugar, as fórmulas químicas, dentre as quais a fórmula mínima está incluída, elas representam a proporção entre número de mols. Então, a gente está trabalhando aqui de novo com mols e não com massa. Então, o primeiro passo vai ser justamente transformar esses valores que foram dados em massa para número de mols. E por isso mesmo foi dado a massa molar.
Ok, então aí o número de mols do oxigênio vai ser a massa do oxigênio divididos pela massa molar do oxigênio. Mesma coisa aqui para o manganês, certo? Então aí, substituindo o valor da massa, né, da amostra de oxigênio, que é 1,8 e a massa molar 16, a gente tem 0,1125 mol de oxigênio. Para o manganês, muda a massa molar, muda também a quantidade de manganês na amostra, que é 3,2 gramas, né, em massa. Então, em mols, vai me dar 0,05829 mol. Beleza, encontramos aí o número de mols, né, de cada um nessa amostra, certo? O nosso passo 2 é justamente encontrar a fórmula mínima. E aí, para determinar, a gente precisa, né, desse número de mols, porque ela é uma relação entre a proporção dos mols, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fixar como referência o elemento que tiver o menor número de mols presente na amostra. Qual que está com o menor número de mols presente aí? É o manganês, certo? Ele está com valor menor, 0,058, e aqui está 0,11, beleza? Então, nesse caso, a gente fixou o manganês e a gente faz o que com ele? A gente calcula a razão entre os números de mol, né, dos demais elementos, que no caso é só oxigênio, e essa razão, né, vai ser entre os demais elementos e o número de mol do elemento de referência. Então, vamos lá. Nesse caso, a razão, a divisão vai ficar assim. Número de mols de oxigênio, né, que é o outro elemento, divididos pelo número de mols do elemento de referência, que é o manganês. E aí dá aproximadamente 1,93. E aí vocês, quando fizerem esses exercícios, né, praticando mais aí, que vocês podem colocar aí embaixo depois desse módulo, o que acontece? Vocês vão ver que vai dar sempre 1,9, 2,9, e aí justamente a gente tem que aproximar isso para um número inteiro, certo? Então, sempre vai ficar próximo ao número inteiro e a gente arredonda para ele, beleza? Ok, e aí a gente consegue construir a fórmula mínima. Se tivesse mais elementos aqui, a gente continuaria fazendo as razões, certo? Para cada um dos elementos sobre o de referência. Nesse caso, é o seguinte, então a de referência a gente coloca 1 nele e no outro elemento a gente coloca o resultado dessa razão, o número inteiro. Então ficamos com MnO2. Repara que o 1 a gente pode omitir, certo? Então, um grande OBS que os números da fórmula mínima são números inteiros. Não vale colocar aqui MN 0,005829, que é o número de mols que está presente na amostra. A gente tem que fazer esse passo a passo aqui e encontrar números inteiros, certo? Também não vale colocar aqui oxigênio 1,93, é 2, certo? Vamos ver, então, outras fórmulas químicas? Vamos lá! A gente aprendeu a calcular a fórmula mínima e agora vamos para um outro exercício. A fim de conhecer a fórmula química da cafeína, já sentiu o cheirinho de café? Um estudante analisou uma amostra de 20 gramas e verificou que 9,896 gramas eram de carbono, 1,038 gramas eram de hidrogênio, 5,77 eram de nitrogênio e 3,926 eram de oxigênio. Isso as gramas, certo? Então, massa. Encontre as porcentagens em massa de cada elemento na cafeína e sua fórmula mínima. E sua fórmula molecular também. A massa molar da cafeína é 194,194 gramas por mol. Ufa, que enunciado grande, mas olha só, é uma contextualização, né? Falando do café. Vamos ver como é que a gente encontra, então, as principais coisas que estão sendo pedidas, né? Fórmula mínima e fórmula molecular. Vamos lá, então. No nosso enunciado, aí a gente tem a fórmula da cafeína? Ainda não, é o que a gente quer saber. Mas a gente sabe que tem, ó, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, que foi o que o estudante identificou, né? Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E a gente tem as massas de cada um deles. A gente tem as massas e na tabela periódica a gente consegue encontrar as massas molares de cada, as massas atômicas, né, de cada um deles, do carbono, do hidrogênio, do nitrogênio e do oxigênio. E aí, utilizando esses valores de massa molar e a massa, o que a gente encontra? Número de mols. Mas a primeira coisa que o exercício pediu foi a porcentagem em massa de cada elemento. Como a gente já tem a massa, vamos calcular? Partiu. Para calcular a porcentagem mássica, a gente faz a massa, né,
do elemento divididos pela massa total da amostra. E a massa total da amostra é 20 e a de cada elemento, né, foi dada. Então, a gente faz a continha e encontra 49,48% de carbono, né? Esse M/M significa massa-massa, ou seja, a porcentagem mássica. Ok. Daí, para o hidrogênio, a gente tem a mesma coisa, né? Agora com a outra massa dele, né? Que é 1,038 sobre 20, então 5,19%. Depois, a gente tem nitrogênio, que é 28,85%, e o oxigênio 16,48%, certo? Agora, um detalhe importante, porcentagem mássica é diferente de porcentagem molar, tá bom? Se a gente quiser fazer porcentagem molar, a gente tem que fazer em relação ao número de mols, que vai mudar. Bom, vamos lá então, agora que a gente encontrou as porcentagens mássicas, encontrar a fórmula mínima? A fórmula mínima a gente vai encontrar desse jeitinho aqui. O número de mols vai ser a massa divididos pela massa molar, porque fórmula mínima é uma fórmula química, então mol é a nossa referência. E aí, lembrando, né, que as massas molares são essas daqui, beleza? Bom, então, a gente vai substituir aí para cada caso. Ó, do carbono, a gente tem a massa molar e encontra aproximadamente 0,82. Do hidrogênio, aproximadamente 1,03 mol. Do nitrogênio, aproximadamente 0,41 mol, e do oxigênio, aproximadamente 0,21 mol, beleza? Bom, aí a gente vai pegar o menor número, N, né? Menor número de mols aí. E nesse caso é o oxigênio, que tem 0,21. Todo o resto tem mais mols, certo? Então a gente fixa ele. E agora a gente vê as razões, né? Entre o número de mols, né? Dos outros átomos e o número de mols de oxigênio. E aí, então, para o caso do carbono, então vai ficar número de mols do carbono sobre o do oxigênio, a gente tem aproximadamente 3,9, o que dá aproximadamente 4, porque vamos trabalhar com o inteiro. Para o hidrogênio, aproximadamente 5. E para o nitrogênio, aproximadamente 2. Opa, encontramos todas as razões aí entre os números de mols. Vamos lá fazer, então, a fórmula mínima. A fórmula mínima, a gente fixou o oxigênio, então o oxigênio é 1, certo? O carbono aqui 4, o hidrogênio 5 e o nitrogênio 2. Essa é a fórmula mínima da cafeína. Agora, essa é a mínima, né? Então ela indica as proporções aí pra gente. Mas a gente quer saber também a fórmula molecular, ou seja, quantos átomos, né, de hidrogênio realmente, né, de cada átomo aí essa molécula tem. Vamos verificar. Bom, a gente vai conseguir verificar a fórmula molecular a partir da mínima, certo? Então, vamos lá. A gente tem como dado que a massa molar da cafeína é esse valor aí, 194,194 gramas por mol. Então, é o seguinte, vamos ver qual é a massa molar da fórmula mínima e aí a gente vai comparar? Bom, na fórmula mínima, a gente tem aí, ó, 4 vezes, né? 4, a gente encontrou 4 de carbono como uma relação, vezes 12. E aqui utilizando os valores, né, certinhos, né, que a gente tem do enunciado, mais 5 vezes 1,008, mais 2 vezes aqui a massa molar do nitrogênio, mais uma vez a do oxigênio. E isso dá 97, aproximadamente, né, gramas por mol. Bem, o que isso significa? Olha só, quando a gente fizer a razão entre a massa molar da cafeína que foi dada e a massa molar da fórmula mínima, a gente vai ver que dá 2. Ou seja, 2 é a razão, né, entre elas. Então, para encontrar a fórmula molecular, a gente vai ter que pegar a fórmula mínima e multiplicar por 2, certo? E aí sim, a gente tem aí que a fórmula molecular vai ser, então, C8H10N4O2. Essa é a fórmula molecular da cafeína. Repara o seguinte, a fórmula mínima, ela me dá a proporção molar, né, entre os elementos. Agora, a fórmula molecular, além de me dar a proporção, que a proporção se mantém, né? 4 para 1, 8 para 2 é a mesma. Mas, além disso, ela diz quantos átomos estão presentes, né, de cada elemento nessa molécula. E, finalmente, a fórmula estrutural, ela dá essa informação aqui, beleza? Então, ela tá aqui mostrando, né, todos esses átomos, né? O nitrogênio, olha aqui, os 1, 2, 3, 4. Os 4 nitrogênios, todos os átomos estão aí, né?
Só que ela está mostrando quais são as ligações que estão sendo feitas. Então, tem ligação dupla, tem um monte de coisa. Bom, vamos lá para um resumo das fórmulas químicas? Sobre as fórmulas químicas, a gente pode dizer o seguinte, que a fórmula mínima ou empírica, ela indica a proporção dos elementos que estão presentes, certo? Quais são eles e as proporções. A fórmula molecular, ela indica, além de indicar os elementos que estão presentes e as proporções, ela indica o quanto estão presentes, certo? Né? Então, está dizendo aí qual o número de mols aí de cada um. E a fórmula estrutural, além da proporção, além do quanto, além disso, ela mostra as ligações. Beleza? Ok. Então, a gente viu aí que nas proporções o mol é importante. Nas fórmulas, a gente viu a importância do mol nas substâncias. E nas reações químicas, como é que é? Aham, a coisa está esquentando. Vamos lá. Nas equações químicas, vamos lembrar da cozinha, né? A gente tem, ó, a partir dos ingredientes, a gente faz um prato maravilhoso, um estrogonofe, enfim, o que a gente quiser. Mas, na química, como é que é o negócio? A gente, através dos reagentes, a gente forma os produtos. Cozinhar não deixa de ser química, né, gente? Beleza. E aí, vamos dar um exemplo aqui de uma reação química. Temos, ó, 2 NaCl, 2 mols de NaCl, com 1 mol de H2SO4, ácido sulfúrico, vai dar Na2SO4 mais 2HCl. Beleza? Bom, desculpa. Então, aqui a gente tem um exemplo de reação. Então, a gente tem aqui esses reagentes que vão formar esses produtos, certo? E aí, repara que na equação química foi dada a proporção que vai reagir em mols, certo? Então, 2 mols vão reagir de NaCl, vão reagir com 1 mol de H2SO4 para formar 1 mol dessa substância mais 2 mols dessa daqui, certo? Então, é assim que funciona na reação química. Bom, o 1, repara que ele é o coeficiente que é omitido. O 2 é um coeficiente, o 1 está aqui omitido, o 1 também está aqui omitido e o 2 está aqui de novo, certo? Eles indicam a proporção. Bom, quando a reação é reversível, ela tem essas duas setinhas, ou seja, tem a reação direta e a reação inversa. Não adianta economizar espacinho aqui e colocar só uma setinha com as duas partes, certo? Desse jeitinho aqui. Opa, vou te mostrar. Esse jeito aqui, ele não indica reação reversível, tá? Ele indica outra coisa, que é ressonância. Mas ok, então quando a gente tem as setinhas, significa que é reversível, né? Tanto reagentes formam produtos, como produtos formam reagentes. Como é esse caso aqui, olha, N2O4 gasoso forma 2NO e 2NO forma N2O4, beleza? Além disso, olha só que interessante, gasoso, foi isso que eu falei. Por que eu disse isso? Porque aqui está dizendo, né, G, certo? G minúsculo. Então, além disso, na nossa reação pode estar o estado físico indicado. Então, ó, S é sólido, L líquido, G gasoso, setinha para cima, gás e setinha para baixo, precipitado, certo? Ok. E, finalmente, quando tem aquecimento, em cima da setinha, a gente coloca esse triângulo. Quando a gente sabe a temperatura, a gente coloca lá a temperatura em cima da setinha também. Quando a reação precisa de luz para acontecer, a gente bota esse símbolo. Bom, e quando tem catalisador, a gente coloca também assim, certo? O catalisador. Mas o catalisador, ele não faz parte da reação. Vamos deixar isso lá para a cinética. Por enquanto, vamos ficar com a estequiometria. E agora, o que é muito importante? A gente aprender a balancear essas reações, certo? E é o que a gente vai ver no próximo módulo. Tamo junto?